Leia 1 de João, capítulo 3, versículo 4 e compare com Romanos, capítulo 14, versículo 23. Como a Bíblia define o pecado? Como essas passagens bíblicas se harmonizam? A única definição bíblica correta de pecado encontra-se aqui na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Algumas pessoas, por não entenderem o que significa a palavra definição, dizem que a Bíblia tem muitas definições de pecado e que 1 de João, capítulo 3, versículo 4, não é a única. Mas elas não estão entendendo bem o assunto. Em parte, a confusão que alguns irmãos fazem é porque eles veem na Bíblia diferentes termos que expressam a ideia de pecado e chamam isso de diferentes definições de pecado. Por exemplo, Levítico capítulo 16, versículo 21, fala de iniquidades, transgressões e pecados. Aí alguns acham que isso são diferentes definições de pecado, mas não são, não. Outros listam os diferentes vocábulos hebraicos e gregos que são usados nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento para transmitir a ideia de pecado e chamam isso de diferentes definições de pecado. Mas esses termos todos não são diferentes definições de pecado. No geral, são apenas termos sinônimos que são usados nas línguas originais da Bíblia para falar do pecado. Mas definição, veja bem, definição é outra coisa bem diferente. Definição é uma proposição, ou seja, é uma oração, uma sentença que expõe com clareza e exatidão as características genéricas e diferenciais de uma coisa. Isso é definição. A definição precisa ter um sujeito, que é o termo a ser definido, um verbo de ligação, por exemplo, o verbo ser ou o verbo consistir, e o predicativo, que consiste no conjunto das características que distinguem a coisa definida de todas as demais. Por exemplo, qual é a definição de carro? Se alguém disser veículo, estará errado. Veículo não é definição de carro. Veículo, quando muito, poderia ser considerado um sinônimo de carro, mas não é sua definição. Na verdade, o carro é uma espécie de veículo. Mas a definição mesmo de carro, é que se trata de qualquer veículo de rodas usado para transportar pessoas ou cargas. Isso é uma definição. Então eu volto a dizer, a definição precisa ter um sujeito, que é o termo a ser definido, um verbo de ligação, ser, consistir, e o conjunto de características que descrevem a coisa definida. Por isso é que a única definição de pecado na Bíblia é a que está aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Pois esse texto é o único em toda a Bíblia que traz a palavra pecado como termo a ser definido, um verbo de ligação, é, e aquilo que o pecado realmente é, a transgressão da lei. Temos aí as três partes essenciais de uma verdadeira definição. O pecado é a transgressão da lei. Mas a lição também citou Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vamos ver o que está escrito nesse verso? Diz o seguinte, aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E aí alguns dirão, olha aí, nós não dissemos que 1 de João 3,4 não é a única definição de pecado na Bíblia? Romanos capítulo 14, versículo 23, também traz uma definição de pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Mas, meu irmão, isso não é uma definição de pecado. Na definição, o termo a ser definido tem de ser o sujeito da oração. Vamos de novo ao exemplo que eu dei. Carro é qualquer veículo de rodas usado para transportar pessoas ou cargas.
Nesse exemplo, a palavra carro é o sujeito da oração, é o termo carro que está sendo explicado, que está sendo definido. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, o termo pecado não está sendo definido. Veja que pecado aqui não é o sujeito da oração. E isso pode ser demonstrado pelo grego, pelo texto grego. No texto grego, o trecho "tudo o que não provém de fé é pecado" está assim: Panderho uk ek pisteos hamartia estin. Existe uma regra em grego que diz que quando dois substantivos são conectados por um verbo de ligação, que no caso é o verbo eimi, e um tiver artigo e o outro não, o sujeito da oração será aquele que tiver o artigo. Só para você entender, em português, os artigos definidos são o, a, os, as. No texto grego de Romanos, capítulo 14, versículo 23, a palavra hamartia, que significa pecado, não está precedida de artigo, ela não tem artigo antes. Isso quer dizer que nesse verso a palavra pecado não é o sujeito da oração, não é aquilo que está sendo definido. Logo, Romanos capítulo 14, versículo 23, não traz uma definição de pecado. Mas aí você poderá dizer: ô irmão, mais grego, como que eu vou explicar isso na unidade de escola sabatina? Alguns irmãos não estão sabendo nem o português, que tirar o grego. Eu sei, meu irmão, eu sei. Eu não estou dizendo para você explicar tudo isso na unidade, não. Eu sei que não é viável, nem eu conseguiria explicar isso desse jeito na unidade de escola sabatina. Mas aqui no canal eu preciso dar essa explicação um pouco mais aprofundada, pois algumas pessoas poderão ficar em dúvida e precisamos tentar sanar aqui a dúvida. Mas se surgir o assunto na unidade de escola sabatina, você não precisa recorrer ao grego, não. Diga apenas o seguinte: irmãos, o texto que está explicando mesmo o que é o pecado é 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Ali está claro que pecado é a transgressão da lei. Romanos, capítulo 14, versículo 23, não está definindo o que seja pecado, mas está mostrando uma situação que é pecado. Viu? Bem simples, nem precisou ir para o grego. E é isso mesmo. Romanos, capítulo 14, versículo 23, não é uma definição do que seja pecado, mas traz uma situação específica que é pecado. E que situação é essa? Fazer algo que tenha implicações morais ou espirituais em dúvida. Quando Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado, pelo contexto, nós vemos que o que ele está querendo dizer é que tudo que não provém de convicção é pecado. E por quê? Imagine que você esteja em dúvida quanto a se determinado salgadinho tenha ou não carne de porco no seu recheio. Você está em dúvida. Você deve comer ou não? Não deve comer, claro que não. E se você comer, já terá pecado. Mesmo que no final das contas o salgadinho não tivesse carne de porco? Sim, exatamente. Mesmo que não tivesse carne de porco. Mas por quê? Porque quer dizer que você colocou o seu desejo de comer aquele bolinho acima de sua lealdade a Deus. Se tivesse carne de porco, você teria comido de qualquer jeito. Esse é o problema. Da mesma forma, Tiago capítulo 4, versículo 17, também não traz uma definição de pecado. A lição não aborda o texto de Tiago capítulo 4, versículo 17. Mas como esse verso é frequentemente citado quando se discute esse tema, eu preciso comentá-lo. Tecnicamente, o único texto na Bíblia que realmente traz a definição de pecado é 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos ajuda a entender uma situação que também é pecado. O texto diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe o bem que deve praticar, mas não o pratica, isso você já está pecando. Mas por quê? Porque se o bem que você sabe que deve fazer e não faz é dirigido a Deus, então você não está amando a Deus sobre todas as coisas e está tendo a si mesmo como Deus além do nosso Senhor. Portanto, você está transgredindo a lei de Deus. Da mesma forma, se você sabe o bem que deve fazer ao seu semelhante
e não o faz, está deixando de amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, está transgredindo a lei também. As situações de Romanos capítulo 14, versículo 23 e Tiago capítulo 4, versículo 17 estão inseridas dentro da previsão maior da primeira carta de João capítulo 3, versículo 4. Não há nenhum mal que se possa praticar que não se encaixe em 1 de João 3, 4. Por isso é que 1 de João 3, 4, o pecado é a transgressão da lei, é a única verdadeira definição bíblica de pecado. E o Espírito de profecia confirma essa nossa conclusão. Aliás, se existe uma verdade que a mensageira do Senhor enfatizou muitas vezes, foi justamente essa, a de que a única definição de pecado na Bíblia é que o pecado é a transgressão da lei. Ela fala isso várias vezes nos seus escritos. Eu vou mostrar para você alguns exemplos. Veja este texto aqui do livro O Grande Conflito, à página 492. Ellen White diz o seguinte: nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Agora vamos ver este outro texto que se encontra no livro Fé e Obras, eu anotei aqui, na página 56. Diz o seguinte: pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Vejamos agora esta citação de Mensagens Escolhidas, volume 1, à página 320. Veja só o que Ellen White declara a esse respeito. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é: o pecado é a transgressão da lei. E por fim, temos este outro texto aqui do livro No Deserto da Tentação, à página 90, que diz o seguinte: o apóstolo nos dá a verdadeira definição de pecado. O pecado é a transgressão da lei. Esses são apenas alguns exemplos. Existem outros textos do Espírito de Profecia ressaltando que a única e verdadeira definição de pecado na Bíblia é que o pecado é a transgressão da lei. Mas aí talvez alguém esteja pensando: mas irmão, você está dando a entender que pecados sejam apenas nossos atos, coisas exteriores. Mas isso não é verdade. O pecado é algo muito mais grave, muito mais profundo. Diz respeito também aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos mais íntimos. Eu sei, meu irmão, eu não estou contrariando isso, não. Eu sei disso. É claro que o pecado não se limita ao que é exterior. Mas entenda o seguinte: a única definição de pecado na Bíblia é que o pecado é a transgressão da lei. Isso está provado pelas Escrituras e pelo Espírito de Profecia. Mas o que todos nós precisamos entender é o que é verdadeiramente a lei. A lei é espiritual. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, versículo 14. A lei não se restringe ao que é exterior. Não devemos interpretar a lei de maneira superficial e limitada, pois a lei de Deus rege não somente nossas ações, mas também nossas palavras e mesmo os nossos pensamentos e sentimentos. Veja este texto do Espírito de Profecia que se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, à página 211. Diz a pena da inspiração: a lei de Deus, como é apresentada nas Escrituras, é ampla em suas reivindicações. Cada um de seus princípios é santo, justo e bom. A lei coloca os homens sob obrigação a Deus, alcança os pensamentos e a sensibilidade e produzirá convicção de pecado em todo aquele que tenha ciência de ter transgredido suas reivindicações. Se a lei alcançasse apenas a conduta exterior, os homens não seriam culpados em seus maus pensamentos, desejos e desígnios. Mas a lei requer que a própria alma seja pura e a mente santa, para que os pensamentos e a sensibilidade estejam de acordo com a norma de amor e justiça.
Em seus ensinos, Cristo mostrou de quão vasto o alcance são os princípios da lei pronunciada do Sinai. Fez ele uma aplicação viva dessa lei, cujos princípios permanecem para sempre, a grande norma de justiça, norma pela qual todos serão julgados naquele grande dia em que se assentar o juízo e os livros forem abertos. Veio ele para cumprir toda a justiça e, como cabeça da humanidade, mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo a todas as especificações dos reclamos de Deus. Pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano, ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Observe então que a lei de Deus é espiritual, ela é ampla e de vasto alcance, abrange nossos pensamentos e nossas palavras também. Por isso a ideia que alguns têm de que a definição da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, se restringe ao que é exterior, é uma falsa impressão, não é verdade. Se a lei é espiritual, se ela é profunda e abrangente, se ela rege nossas palavras e mesmo nossos pensamentos, isso significa que se a pessoa aceita uma sugestão maligna e se demora em um mau pensamento, isso também é transgressão da lei e se encaixa com precisão na definição de 1 de João, capítulo 3, versículo 4. O sistema da Bíblia e do espírito de profecia é perfeito. Tudo se encaixa perfeitamente. A terminologia dos autores inspirados é ótima. Devemos confiar mais na linguagem bíblica e no que a Bíblia realmente diz em sua própria linguagem, em vez de tentar melhorá-la com abordagens filosóficas e teológicas. De fato, a lei é espiritual. Interpretados da maneira correta, levando em consideração tudo o que a Bíblia ensina, pois tudo o que vem da boca de Deus é lei de Deus também, os preceitos da lei de Deus regem toda a nossa vida e todo o nosso ser. Todos os nossos atos, palavras e pensamentos devem ser colocados em harmonia com a lei espiritual de Deus, que é uma transcrição de seu caráter. Alguns acharão essa tarefa difícil demais, quase impossível, mas Deus nos dá o poder para vencer não somente maus hábitos, mas também para corrigir nosso linguajar, nossa conversação e até mesmo nossos pensamentos e sentimentos. E Ele quer fazer isso em nós, e Ele o fará. Essa é uma obra dele. Você por si mesmo não tem força suficiente para levar essa obra de transformação a bom termo, mas Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Você tem que confiar em Deus e fazer a sua parte. O Senhor prometeu fazer essa obra milagrosa em sua vida, para que você possa vencer seus maus hábitos, seus maus pensamentos, bem como todos os enganos de Satanás, suas falsas doutrinas e todas as seduções do mundo. Você só precisa permitir que a graça transformadora de Deus trabalhe em sua vida. A promessa de Deus é clara. Veja o que está prometido aqui na Epístola de Judas, nos versículos 24 e 25. Diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Se você mantiver comunhão com Deus, se você permitir que o Espírito Santo realmente guie sua vida, Ele o protegerá das armadilhas destes últimos dias e produzirá em você um caráter nobre, puro e justo, tornando-o a cada dia
mais semelhante a Jesus. Como escreveu o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa é a promessa do Senhor. Confie nele e que Deus o abençoe.